E hoje, nesse sexto episódio, a gente traz, com uma enorme satisfação, a arquiteta urbanista Simone Neutzlin. Ela é especialista em restauração, em patrimônio cultural. No momento que a gente grava esse episódio, nós estamos na Semana do Patrimônio aqui em Pelotas, Rio Grande, na região. No sábado, nós comemoramos o Dia Nacional do Patrimônio. E esse episódio vai ao ar na sexta-feira durante a semana. Então tu podes pegar algumas informações aqui, algumas dicas, algum conhecimento, correr sábado e domingo, que ainda tem programação em Pelotas, em Rio Grande, sobre o patrimônio, para tu acompanhar e conhecer um pouco mais da tua cidade. Então, começando, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria começar de uma forma bem simples, com 3 perguntas numa só. Quem é Simone? O que é perene, que é o nome do teu escritório, da tua empresa, e o que é patrimônio? Obrigada pelo convite, Matheus. Então, respondendo as perguntas iniciais, né? Simone, uma moradora de Pelotas, arquiteta e urbanista, apaixonada por patrimônio, cria uma empresa, um escritório de arquitetura para trabalhar justamente com isso. E chama esse escritório de perene patrimônio cultural, né? Perene pensando naquilo que é duradouro, tá? Pensando num legado, numa forma de aproveitar todo esse potencial que nós temos na cidade de Pelotas para, através da iniciativa privada, que é o meu caso, né, como uma empresária na área de patrimônio, conseguir transformar e contribuir para a melhoria da nossa cidade. Maravilha. E patrimônio, o que seria? Patrimônio. Patrimônio, quando a gente fala a palavra de patrimônio, o que nos soa primeiro é uma questão de pertencimento, né? De patrimônio, aquilo que me pertence, patrimônio como herança, que é onde vem a palavra, né? Patrimônio. Mas hoje, quando a gente fala em patrimônio cultural, a gente pensa que é uma herança de todos, né? É uma herança de uma sociedade, uma herança de uma comunidade. Então, patrimônio é tudo aquilo que tem um sentido coletivo, né? Uma significância coletiva para uma cidade, para uma região, e esse patrimônio pode ser tanto material como imaterial, e é importante que ele tenha essa significância. Perfeito. E há quanto tempo nessa luta? Eu há 25 anos. 25? 25 anos, um quarto de século. E me diz assim, qual a importância, porque em Pelotas o patrimônio é muito ativo, muito participante do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa história, muito embora a gente não perceba, a gente não saiba, principalmente os jovens não tenham essa dimensão, é uma cidade com uma história muito forte, muito rica. E é uma cidade que, de certa forma, preserva muito bem o seu patrimônio. Eu brincava esses dias conversando com o pessoal que Nova York, por exemplo, que é uma cidade que eu gosto bastante, acho muito legal. Eu vi um artigo dizendo que Nova York tinha 5 prédios do século passado, por exemplo. O resto era tudo novo. O resto era todos arranha-céus novos. E Pelotas não. Pelotas é uma cidade que, quantos por cento será que é antigo, que é patrimonial? É bastante coisa, né? Então é uma cidade que aprendeu a preservar e segue preservando. Nesse inteirinho, quero te perguntar, qual a importância do patrimônio cultural em Pelotas e no país, de uma forma geral? Patrimônio cultural é uma parte muito importante, muito significativa assim, da vida das pessoas, porque remete a essa questão dos traços de cultura, das tradições, de identidade e um sentimento de pertencimento. Então, Pelotas é uma cidade única pelo seu repertório, né? O grande número de prédios de patrimônio que existem na cidade, que estão preservados, alguns não tão bem cuidados, né? Mas nós temos ainda este patrimônio aqui, um patrimônio vivo, né? As pessoas frequentam o patrimônio, vivenciam este patrimônio. Então, cabe a nós, no presente, preservar este legado, né, do passado, essa história do passado e levar isso para o futuro. Nós estamos no meio deste caminho da preservação e esse é o diferencial de Pelotas e do patrimônio, porque o patrimônio gera, como eu falei, essa questão da identidade, os vínculos com a história e esse sentimento de pertencimento, né, a um lugar, a uma cidade, a uma região. Certo. E dos projetos que tu trabalha, dos projetos que tu já trabalhou,
qual o mais desafiador, ou um dos mais desafiadores? É difícil escolher um, né? Porque sempre que a gente fala assim, em patrimônio, a gente vai dizer o seguinte, como os prédios, eles foram construídos de forma artesanal, cada prédio é único, não existem dois iguais, né? Porque a gente trabalha num período onde a indústria não estava desenvolvida ainda, né? Então, o que que acontece? Os produtos eram beneficiados, manufaturados na própria obra. Então, a gente tem alguns materiais que se repetem, mas eles são executados de forma única em cada lugar e muitas vezes naquela localidade, por condições de acesso ou por falta de recursos financeiros, os próprios construtores adaptavam soluções locais. Então, toda vez que a gente se depara com um novo prédio, sempre tem uma surpresa. Cada vez a gente conhece cada dia uma coisa nova. Então, é uma profissão assim que não tem monotonia, tem desafios todos os dias, né? Que eu digo assim, quem trabalha com patrimônio não tem currículo, tem repertório, porque cada dia tu vai criando mais um repertório. Então, é muito difícil responder assim um só, porque aí cada um tem uma coisa única, né? Uma caixinha de surpresas, né? Isso, e como ontem a gente conversava também sobre isso, a questão dos projetos como filhos, assim, né? Se fores olhar, quem tem filhos, né? Cada um vai ser único, né? Um ser único, assim, como um ser humano, né? E o patrimônio prédio é a mesma coisa, né? Cada um tem sua identidade, tem suas características, então é muito difícil escolher um só. Sim, e a preservação é contínua, né? Porque, por exemplo, tu tá reformando hoje, restaurando, agora daqui a pouco tem outra pergunta sobre isso, mas tu estás restaurando a Catedral de Pelotas hoje. Daqui mais um tempo vai ter que restaurar de novo, e permanecer assim. Nesse sentido, as políticas públicas também são muito importantes, né? E eu acredito que tenha duas coisas muito importantes. As políticas públicas, e aí eu peço que tu fales um pouco sobre isso, e o fato das pessoas precisarem, de quem quer fazer arquitetura, engenharia, se apaixonar por esse meio. Porque as pessoas vão fazer arquitetura e arquitetura é construir casa, é construir prédio, é fazer fachada e tudo mais, mas tem um ramo riquíssimo de restauração dentro da arquitetura, que é importante que as pessoas conheçam, até por isso que a gente te trouxe para falar de patrimônio cultural nessa semana do patrimônio, e também para mostrar que as profissões, nesse caso a arquitetura, ela não é limitada a uma, duas coisas só, ela tem várias ramificações. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as políticas públicas que a gente precisa, o que tem e o que ainda precisa melhorar, e essa ramificação aí da arquitetura que é o restauro. Com relação às políticas públicas, então, é muito importante que existam essas políticas públicas, né, para fomentar, para promover os projetos e a execução das obras de restauração, porque nos prédios maiores, essas obras acabam tendo um custo mais elevado, em função da área, né, do volume de intervenção. Então, nós temos algumas políticas públicas, assim, principalmente leis de incentivo à cultura, tanto leis de incentivo estadual quanto leis de incentivo federal, que funcionam por renúncia fiscal. O governo abre mão de receber um percentual do imposto, que aí a empresa, em vez de pagar o imposto para o governo, paga esse imposto, né, deposita numa conta de um projeto que vai ser executado. Então, isso é uma forma muito interessante das empresas locais aportarem recursos na própria cidade ou na sua região, gerar emprego e renda e, por fim, restaurar um bem, né, para retornar para o uso da comunidade, para o usufruto da comunidade. Então, esse ciclo aí é muito importante, mas falta ainda, né? Eu digo, isso cobre uma parte, digamos, das demandas, das necessidades, né? Então, é muito importante que essas políticas sejam ampliadas e sejam continuadas. Outra coisa muito importante quando se fala de restauração é que a gente fala muito na palavra restauração, mas é importante entender que a restauração é a pior ação, digamos, que a gente pode fazer. Porque a gente só vai restaurar um objeto, um prédio, né, quando nós não cuidamos dele antes, né, quando nós não fizemos a manutenção. Então, qual é o importante, assim, que o investimento seja feito na manutenção? A gente tem que cuidar no dia a dia, vai cuidando, para que não fique tão estragado que depois a obra não custe tão caro. Por que restaurar é caro? Porque normalmente quando vai restaurar, um telhado já desabou, a parede já está em ruínas, uma esquadria completamente apodrecida. Óbvio que é mais caro. Acho que às vezes as pessoas se atrapalham um pouco nisso, assim, quando a gente mora ou tem uma casa contemporânea, uma casa moderna, a gente dá manutenção na casa. Né? Uma casa antiga também precisa de manutenção.
A diferença é o tipo de materiais assim, que são necessários para fazer essa manutenção. Mas hoje nós temos os materiais para fazer, nós temos mão de obra para fazer, é só canalizar uma energia para isso. Sim. Agora há pouco, durante outra pergunta que eu estava te fazendo, eu ia falar restauração e falei reforma. E aí vi que estava errado e corri atrás. Isso é muito importante a gente esclarecer. Na cabeça da maioria das pessoas, reforma e restauração é a mesma coisa. Estragou a minha garagem, eu vou reformar a minha garagem. Estragou o assoalho da minha cozinha, eu vou reformar. Qual a diferença entre reforma e restauração? Tentando dar uma resposta assim curta, né, para abranger essa pergunta, o tema da pergunta, basicamente assim, ó, quando a gente vai reformar, a gente vai fazer uma melhoria, né, vai fazer uma reforma, mas aí o que a gente faz? A gente descarta aquele material e substitui por um material novo. Então você está fazendo uma reforma, né? Então esse é o conceito da reforma. Na restauração, a gente vai procurar manter ao máximo os materiais, as técnicas e o sistema construtivo. Então a gente está restaurando um conjunto inteiro, um sistema. Vou dar um exemplo muito claro, assim, ó. Vamos restaurar um telhado. Vamos fazer uma obra no telhado. O que uma restauração faz? Pega as telhas que estão no telhado, que são as telhas originais daquele prédio, tiramos as telhas uma por uma, descemos as telhas, lavamos todas elas, classificamos para ver se estão boas ou não, e depois recolocamos as mesmas telhas no telhado. Isso é uma restauração. A gente restaurou até a telha. Então, a restauração é um conjunto de ações. Uma reforma que seria, pega as telhas, tira as telhas, coloca outras telhas. Mesmo sendo uma telha cerâmica também, uma telha de, né? Mas não é a mesma telha. Então, isso é uma reforma. Então, quando a gente troca o material na reforma, quando a gente procura manter os materiais e o sistema, é uma restauração. Muito interessante. E aí, falando disso de restaurar pontos e tentar recuperar elementos antigos da construção, acredito que não tem, então, só arquitetura envolvida, tem outras áreas por aí, talvez antropologia, alguma outra, não sei quais outras áreas entram aí, porque às vezes o pessoal está assistindo e diz, eu gosto muito disso, mas não vou fazer arquitetura, como é que eu me meto nessa conversa? Perfeito. Primeiro, respondendo, acho que uma pergunta anterior que eu não coloquei a resposta assim, adequada, é com relação à formação do próprio arquiteto, que eu acho que é um desconhecimento, talvez. Eu lembro quando eu entrei na arquitetura também, a gente entra na arquitetura assim, vou fazer arquitetura, vou fazer projetos. Né? Aí a gente pensa, e até pensa assim, em geral, assim, projetos de casas, por exemplo. Não, né? A arquitetura é uma profissão que tem várias áreas de atuação. Então, a gente faz uma faculdade, né, um curso de 5 anos de duração, e a gente vai ter uma pincelada, digamos assim, de cada uma dessas áreas. O que se imagina? Que ao final do curso, tu vai escolher, né, durante o curso, tu vai ver qual aptidão, o que tu gosta mais, e aí o que é bom, tentar depois escolher essa área e aprofundar, né? Porque pode ser assim, arquitetura, pode fazer projeto, pode fazer obra, pode trabalhar com paisagismo, pode trabalhar com arquitetura efêmera, que eu acho interessantíssimo, assim, pode trabalhar com a produção cenográfica, né? Produção de arte também, que é uma outra área interessantíssima, pode trabalhar com patrimônio histórico. Então, são várias camadas, são várias áreas de atuação, né? A gente vê isso em outras profissões, assim, advogado, né? Tem advogado da parte trabalhista, tem da área de família, né? Então, a gente já entende isso, claro. Medicina, tem as especialidades da medicina. Na arquitetura, a gente pensa que um só profissional vai dar conta de tudo isso, né? E não, né? A gente vai fazendo, se especializando em algumas áreas. O patrimônio é uma área tão rica, mas tão rica e tão interessante, que é impossível a gente dar conta de trabalhar com o patrimônio só com arquitetura, né? Então, o arquiteto é o profissional que tem a habilitação, digamos, para coordenar o projeto de restauração, as obras de restauração, mas é fundamental trabalhar com uma equipe interdisciplinar. Então, por exemplo, assim, eu não tenho como fazer restauração sem pensar em historiadores, educadores, antropólogos, arqueólogos, engenheiros, geógrafos em alguns projetos, químicos que vão fazer análise dos materiais. Então, é uma interface entre todos, né, uma série de profissões. E uma coisa muito importante hoje, assim, que é interessante ver, o patrimônio funciona sempre num tripé, assim,
cuidar do patrimônio em si, né? Fazer ali a ação de patrimônio, trabalhar com atividades de educação patrimonial, que é fazer, né, essa parte de transmissão de conhecimento, de informações a respeito do patrimônio. E outra ponta desse tripé é a comunicação, né? É como comunicar para o público em geral. Porque a gente sempre diz assim, aquelas pessoas que são, nós chamamos vocacionadas, quem gosta de patrimônio já gosta, então tudo acha que tá bobo, acha bonito, se interessa. Qual é o nosso propósito? Tentar motivar e sensibilizar outras pessoas. Então, para isso, né, fora desse núcleo assim, mais próximo. Então, por isso que as profissões de comunicação são fundamentais na área de patrimônio. Então, jornalismo, né, outros profissionais dessa área cada vez mais atuam junto e são fundamentais para o patrimônio. Pelo que eu conheço da Perene e conversando agora, de certa forma o que a gente está fazendo aqui e a Semana do Patrimônio que está correndo atualmente fazem parte de uma educação patrimonial, né? A gente está levando para as pessoas informação sobre o assunto. E eu sei que a Perene faz bastante isso, educação patrimonial. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais da importância dessa educação patrimonial lá da raiz, de levar para o pessoal, para a população. Até tu falou antes, né, que os empresários, que as empresas, ao invés de passar o imposto, eles ajudam um projeto, certo? Isso. E é importante porque muitas vezes os grandes empresários e a população dizem, eu não sei para onde vai o meu dinheiro, eu não sei para onde vai o meu imposto, para que eu estou pagando imposto? E essa é uma forma muito interessante, muito legal de ver para onde está indo o teu dinheiro. O imposto está indo para aquilo ali, para o restauro. Às vezes a gente vê um prédio histórico anos sendo restaurado, nossa, faz 10 anos que isso está sendo restaurado, está indo para ali. E aí, nesse sentido, eu queria que tu falasse sobre isso, sobre a educação patrimonial, sobre o valor disso para a população. A educação patrimonial é fundamental, assim, não tem como nós pensarmos em preservação de patrimônio sem educação patrimonial. Para nós, na PN, não tem também, já completamente assim, associado com as nossas atividades. Então, hoje nós entendemos assim, toda ação que se faz é uma ação de educação patrimonial. Hoje, conversando aqui contigo, né, é uma ação de educação patrimonial, porque a gente está trocando, né, informações a respeito de patrimônio. É isso que a gente precisa fazer, passar a informação de um para o outro, né, para a gente conseguir propagar e atingir o maior número de pessoas. Todos os nossos projetos são previstas ações de educação patrimonial e nós procuramos sempre fazer atividades assim, desde crianças da rede escolar, né, escolas públicas, escolas particulares, né, desde crianças pequenas, estudantes de ensino médio, estudantes de ensino superior e público em geral. Então, a gente trabalha com a comunidade que frequenta o local, com a comunidade do entorno e com a comunidade, né, com a cidade como um todo. Então, a gente procura fazer várias ações e a gente faz vários níveis de conversa, né? Com as crianças a gente tem um direcionamento, com os adolescentes tem outro, com os adultos tem outro. E um outro braço, digamos, dessas ações de educação patrimonial são as ações que a gente chama de capacitação, que aí, no sentido de capacitação, é transmitir um pouco de conhecimento de como fazer a restauração. Tanto como fazer o projeto, como executar a obra, como restaurar as antigas técnicas, né? Fazer os materiais para a gente poder restaurar os prédios antigos. Então, tudo isso entra nesse leque que a gente chama, né? Denomina educação patrimonial. E a comunicação é fundamental para interagir todos, né? Com todos esses entes e levar isso para fora, né? Porque toda vez que a gente está, digamos, numa rede social falando de patrimônio, é uma ação de comunicação, mas que tem um propósito de educação patrimonial. E é muito interessante, na Semana do Patrimônio a gente vê isso, como as pessoas se interessam pelo assunto. Basta o prédio estar aberto e ter aquele cartaz, aquele banner do patrimônio para as pessoas entrarem. E é muito curioso porque nós vemos adultos de 40, 50, idosos de 60, 70 anos conhecendo pela primeira vez um prédio pelo qual ele passou a vida inteira na frente. Para pegar um ônibus, para ir para o trabalho, para ir no restaurante. Todos os dias ele passou na frente do Maldo, mas ele entrou só naquela ocasião. Ou mesmo na catedral. Ou então as pessoas se interessam. Tem que ter um canal e alguém que passe essa mensagem adiante. Mas não só de patrimônio material se faz a Perene e a cidade de Pelotas, Rio Grande, enfim. Tem a questão do patrimônio imaterial, certo? E acredito que o pessoal já tenha escutado um pouco sobre isso. Eu queria que tu me falasse o que é um patrimônio imaterial
E alguns exemplos desse tipo de patrimônio. O patrimônio imaterial é o patrimônio que não é tangível, né? Diferente do material, né, que são bens concretos, são os prédios, coleções de arte, monumentos, né? Os bens imateriais são as manifestações culturais, é o saber fazer, as tradições, as celebrações. Aqui em Pelotas, por exemplo, a gente tem um exemplo muito claro, né, que são os doces, né? Então, o modo de preparar os doces com aqueles ingredientes, com aquela proporção, com aquele formato, aquilo é o patrimônio. Então, o doce é o símbolo desse patrimônio, né? Desse patrimônio imaterial. E Pelotas é uma cidade que tem outro diferencial, que são as duas camadas de patrimônio. Pelotas tem o patrimônio material, são seus prédios, né? Seu conjunto urbano é o patrimônio material, e os doces é o seu patrimônio imaterial. Então, por isso que a gente sempre fala muito, e é muito colocado assim, a cidade do sal e do açúcar, né? Porque através do sal, do charque, que veio a riqueza, construiu esse patrimônio todo, e o doce, né, que era trazido, o açúcar também trazido para cá, para fazer esses doces, né? Então hoje a gente tem o reconhecimento desses dois valores, né, desses dois movimentos do passado, que se perpetuaram até hoje, e nós temos esse reconhecimento. Então, patrimônio imaterial, além dos doces, como eu falei, celebrações, festas, procissões, então tudo isso entra nesse outro braço, digamos, do patrimônio que é o imaterial. Bom, e aí falando, a gente falou agora um pouco sobre patrimônio material também. Eu tenho uma curiosidade de saber o quanto da história tu consegue descobrir quando tu entras num casarão ou na catedral, porque eles foram feitos em épocas diferentes. Um foi feito num ano, outro no outro, com técnicas diferentes, com mão de obra diferente, num clima social político diferente. E aí eu queria saber o que mistérios vocês conseguem captar assim das pessoas da época, dos costumes da época nesses processos de restauração. É muito interessante. Ótima pergunta. Assim, ó, primeiro, quando a gente toma contato com o prédio, então a gente vê ele externamente e internamente, mas assim como todos veem, né? É o que a gente consegue enxergar do prédio ali no primeiro contato. Então, quando a gente começa um projeto de restauração, a gente tem duas frentes de trabalho. A equipe da arquitetura vai tirar as medidas, né? Vai medir para desenhar, né? Para fazer o projeto de restauração. E a equipe da história vai começar a pesquisa histórica, tudo. E aí a gente segue trabalhando nas duas frentes e depois a gente vai fazer um cruzamento de dados, né? A história diz isso, isso, aconteceu aquilo. E a gente começa a ver, tentar procurar esses indícios na edificação, né? Eu quero dizer assim, ó, tem coisas que a gente vê pela própria arquitetura, uma janela que muda de lugar, uma porta que muda de lugar. Quando a gente começa a obra e começa a abrir, né, coisas que a gente só vê na execução da obra, por exemplo, tira um forro que tem dentro do forro. Quando a gente acessa um telhado, como foi extremamente emocionante na última etapa de restauração da catedral, que é fazer a restauração do telhado, nós entramos dentro do telhado, podemos percorrer todo esse telhado e a gente consegue caminhar sobre as abóbadas, né, que é aquela parte curva assim, do forro de estuque, que por baixo tem as pinturas do Locatelli e de César. Aí caminhando ali a gente conseguiu enxergar a assinatura dos construtores, assinado e com a data, né, da pessoa que fez aquilo ali. Então quando a gente chega num lugar e olha aquilo tudo empoeirado, assim, que deve estar fechado desde os anos 50, então está 70, 80, 100 anos, tu entra num lugar e vê um pedacinho, assim, uma marca, assim, ainda mais um vestígio, né, humano, assim, uma outra pessoa que esteve ali, que fez, um trabalhador, assim, então é muito emocionante, assim. A gente descobre escritos e fica pensando, o que é isso aqui? Será que isso aqui é da obra? Não é da obra de que parte? Então, assim, ó, tem essa parte da investigação, da descoberta muito interessante. E são ações tão simples, né? Porque, por exemplo, hoje um funcionário que está na obra restaurando, uma ação simples que ele faça, por exemplo, esquecer uma ferramenta. Isso. Daqui a 100 anos alguém vai achar aquela ferramenta que ele esqueceu e... sabe? Porque hoje em dia quando a gente faz uma mudança, tem que abrir uma janela aqui, a gente simplesmente vai lá, abre, quebra a parede, abre a janela, troca a porta de lugar. E isso daqui a 50, 100 anos vai mostrar alguma coisa interessante. Por que a gente mudou aquela janela de lugar? Por que a porta foi mudada? Por que ele esqueceu essa ferramenta aqui? Isso da assinatura eu achei incrível, porque pintores assinam suas obras, né? Nada mais justo que alguém Os trabalhadores, né? que alguém assine a obra também.
E, Matheus, só complementando isso, é muito interessante que isso na arquitetura, na parte de patrimônio, chama-se evolução da edificação. Então, toda vez que a gente faz um projeto, a gente procura, a gente vê como a edificação, né, como o prédio está hoje, e a gente tenta voltar desde a sua construção, fazer a evolução, como é que ela foi se transformando até chegar no modelo atual. Volto como exemplo a catedral. Começou com uma pequena capela, né? E ela foi sendo ampliada e transformada, até chegar no prédio que nós temos hoje. Então, nós temos uma sequência dessas construções. Então, isso é muito interessante, né? E isso é como a gente faz hoje. Fechou uma janela aqui, abriu uma porta ali. Então, esse mapeamento dessas intervenções, né? Cruzando a parte da arquitetura, com a arqueologia e com a história, é a evolução da edificação. Foram fazendo puxadinhos, e como se diz hoje em dia, para aumentar conforme as necessidades, até porque a cidade crescia, né? E é interessante porque no patrimônio, aqui em Pelotas, como a gente não tem às vezes a precisão histórica das coisas, o pessoal fica criando histórias, lendas na volta de tudo. Então, certos pontos do Casarão 8, por exemplo, já tiveram vários significados. Não, ali embaixo era tal coisa. Não, era outra coisa. Não, essa família fazia tal coisa. Não, a família fazia outra coisa. Então, a preservação do patrimônio entra aí. Não é só a preservação do patrimônio, é a preservação da história, preservação das pessoas que viviam ali, preservação de quem construiu, de todas as pessoas que mexeram ali. Mas uma coisa que é importante que eu queria trazer também é que restauração não é restaurar só igreja, não é restauração de bibliotecas, de teatros, de prédios antigos, é possível restaurar uma casa, é possível restaurar uma edificação privada, particular, certo? Como que funciona isso? Com certeza, e é fundamental isso, né? Porque a gente sempre fala assim, é importante restaurar em todas as escalas, né? Até uma grande catedral, que é o nosso exemplo, como essas casas, que são as casas, digamos assim, as casas tradicionais aqui de Pelotas. Essas casas mais estreitas, que tem, a gente chama assim, casa de porta e janela, né? Que tem aquela porta, uma janela, aquele corredor e vai entrando assim para as peças, que é o padrão típico assim da cidade de Pelotas. E essas casas também podem ser restauradas, né? Porque a técnica e os materiais são os mesmos, né? Esse revestimento que nós temos na catedral, que a gente chama de cimento penteado, né? Que tem aquela mica que dá aquele brilho. Quantas casas são revestidas com esse mesmo material? Que também pode ser restauradas. Claro que aí parte de uma vontade do proprietário da casa, né? De fazer essa restauração, né? Porque é uma restauração privada, mas também pode ser feito porque a escala é menor, né? A gente pode indicar os materiais, os profissionais, mas é feito da mesma maneira, né? Para atender essa demanda, na Perene nós temos também uns manuais, né, de conservação de antigas técnicas, que é de cimento penteado, estuque, escaiola, né, desses materiais. Porque muitas vezes a gente mora ou frequenta uma casa que tem uma escaiola por dentro, a gente não sabe limpar de forma adequada, né? Porque faz uma limpeza adequada, aquele revestimento vai continuar ali, né? Então, para fazer a manutenção, como eu falei anteriormente, o que salva, né, a chave da preservação é a manutenção. Então, como fazer essas ações corretas, tudo. Então, cada vez mais, além das políticas públicas, eu acho que a gente precisa investir nessa sensibilização da comunidade, nessa transmissão de conhecimento, para que todo mundo possa manter seu patrimônio, assim como mantém uma casa, um apartamento moderno. Claro. Aqui no Grupo Michigan, no Média 10, nós temos muitos alunos em Pelotas, muitos alunos em Rio Grande, lá no Média 10, e alunos espalhados por toda a região. E uma curiosidade que eu tenho fala-se muito que Rio Grande é muito distinta de Pelotas, muito diferente. E aí eu quero te perguntar, assim, tu que conhece os patrimônios de ambas as cidades e os modos de construção, enfim, a história de cada um, eu queria te perguntar que desafios diferentes Pelotas apresenta e Rio Grande apresenta, tá? Que diferenças tem um patrimônio daqui e um patrimônio de Rio Grande? Que é uma cidade talvez mais portuária, sofra mais ações geográficas daquele local. Daí eu queria te perguntar se isso, que diferença tem de Pelotas e Rio Grande? Que desafios cada cidade te coloca? Interessante. Rio Grande, acho que o diferencial, assim, no patrimônio em geral, primeiro, Rio Grande é uma cidade muito importante. Do meu ponto de vista, é uma das cidades mais importantes do estado, porque é a nossa primeira cidade. Então, o estado começa por Rio Grande, então tem uma importância muito grande, e é uma cidade muito antiga.
Então, eu acho que em Rio Grande ainda temos no centro, assim, algumas casas, porque Rio Grande ela foi construída primeiro e depois ela foi reconstruída, na verdade, modernizada, né? Então, as casas eram casas com uma outra linguagem arquitetônica, que é a luso-brasileira, que a gente chama aquelas casas coloniais, e depois elas foram transformadas em casas ecléticas. Então, o Rio Grande tem esse diferencial, essas duas camadas, assim, muita transformação. Mas é que eu acho que hoje tem dois pontos aí de Rio Grande. Eu acho que Rio Grande tem um diferencial em termos de patrimônio industrial. Tem muitos prédios que fazem parte de patrimônio industrial, que é uma outra tipologia, são pavilhões grandes, são antigas fábricas, né? Então é um outro tipo de patrimônio. No centro, assim, a gente está percorrendo o centro e estão ali instalados. E também eu acho que em Pelotas, esse movimento de patrimônio, que começa, do meu ponto de vista, de uma forma mais incisiva, com o programa Monumenta lá nos anos 2000, então isso foi impulsionado, eu acho que nós estamos em Pelotas um pouquinho mais já disseminado esse envolvimento pelo patrimônio. Rio Grande tem um patrimônio maravilhoso, tem fachadas, casas lindas, fachadas belas, assim, mas eu acho que eles ainda precisam um pouquinho mais de estímulo, né? Tanto do poder público quanto da iniciativa privada, para preservar o seu patrimônio. Mas é belíssimo, assim, o patrimônio de Rio Grande, encantador. Uhum. Até porque, e agora tu falando, a gente se dá conta das coisas, né? Pelotas, quando ela se construiu, ela já ficou do jeito que ela começou, vamos supor. Ela já foi sendo planejada desde o início e aí foi indo. Como ela estava, ela ficou, claro, crescendo, se desenvolvendo, mas não é como Rio Grande, que teve essa reconstrução em cima, assim, né? Que é interessante analisar também. Bom, agora a gente já falou sobre patrimônio, sobre Pelotas, Rio Grande, história, catedral, sobre várias coisas. E aí, como é que a gente acha a Perene? O que a Perene oferece para a população? Como que a gente pode encontrar aí a Perene Patrimônio Cultural? A Perene procurou se estruturar de tal maneira a oferecer diversos serviços para todos os tipos de patrimônio, desde uma grande catedral até uma casa de porta e janela, né? Tanto para iniciativa pública, nós prestamos serviço, como para iniciativa privada. O que nós fizemos? Nós procuramos dimensionar o serviço em função do tamanho, né, do lugar. Então, nós temos vários tipos de projeto, vários tamanhos, né, de projetos, elaboramos os projetos, executamos as obras de restauração, capacitamos pessoas para poder fazerem as suas obras e oferecemos um serviço de consultoria, que muitas vezes é a questão inicial. Eu quero restaurar, não sei como, eu quero fazer um projeto, por onde começo? Então, nós acabamos nos especializando, né, nesse tipo de trabalho. A Perene pode ser encontrada pelas redes sociais, né? E a nossa... Ih, tô Perene Patrimônio. A assessora fica pra cima. Vamos de novo, só uma frase, né? Vamos de novo nessa parte. Do serviço ficou muito longo, né, Thaís? Não, eu acho que não, acho que tá ótimo. Então, continua só dos serviços ali? Acho que só dizer como é que a gente te encontra. Perene.patrimônio. Perene.patrimônio. O site perenepatrimôniocultural.com. Mas não é patrimônio, Perene Cultural. Vou botar Perene.patrimônio no Instagram, né? Acho que é ponto, né? Underline é ponto, né? Ponto. Tá. Vi só. Queres que eu levante a bola para te isso aí. falar? Tá. Bom, e aí como é que a gente te acha nas redes sociais? Como é que acontece? Para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, pode nos acompanhar pelo Instagram, perene.patrimônio. Lá nós procuramos apresentar um pouco do cotidiano de quem trabalha no patrimônio, temos diários de obras, um pouco da história dos prédios também. Vocês podem ver um pouquinho do nosso trabalho por lá. Simone, obrigado por participar. Eu já conheci o teu trabalho, conheci mais, descobri coisas interessantíssimas aqui. Espero que tenha sido produtivo, interessante para o nosso público. Te agradeço, obrigado, que tu sigas no caminho aí da restauração, é muito importante para a nossa cidade, para a nossa região. Agradeço ao nosso público, obrigado por assistir e até a próxima.